Deus, de tudo que eu falar, que eu posso te aconselhar é mais de Deus na sua vida. Porque tudo que a sociedade sofre hoje é por falta da presença de Deus, é por querer andar longe dos caminhos de Deus, longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, mais de Deus para a minha vida e mais de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Queria te pedir perdão desde já pela minha voz, que já não é muito boa, mas ontem nós passamos o dia todo aqui numa festa muito bonita e eu usei bastante a minha voz. Então, se ela falhar um pouquinho, você me perdoa, tá bom? Mas nós vamos conseguir atingir o objetivo, porque é a palavra de Deus que será semeada sobre as nossas vidas e ela nunca volta vazia. Ela vai vir de contra a nossa necessidade, vai nos aconselhar, vai falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos escutar. Abra sua Bíblia aí rapidamente, lá em Salmos 78. Salmos 78, versículos de 11 a 19. Glória a Deus, nós fazemos parte do povo mais feliz da face da terra. Deus maravilhoso. Todos acharam? Amém? Glória a Deus, vamos à leitura então. E esqueceram das suas obras e das suas maravilhas, que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus do seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra a qual nós somos apaixonados, Senhor. Palavra viva, eficaz. Palavra que cura, salva, restaura. Palavra, Senhor, que sacia o desejo da nossa alma, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nessa noite. Nós já começamos a ouvir a Tua voz em todos os momentos desse culto. E nós queremos continuar, Pai, nessa hora, através da Sua palavra. Torna, Pai, os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz. Cala toda voz contrária nessa hora, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam aguçados tão somente a Tua voz nessa hora, em que queremos, Pai, escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos, Pai, a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus aqui, Ele está falando a respeito do povo de Israel, ao qual Ele tirou da terra do Egito e fez passar pelo deserto, onde Deus realizou sinais, milagres e prodígios. E a gente continua aqui lendo esse salmo e vê o salmista declarando que por mais que Deus tinha feito maravilhas lá no meio do povo, por mais do que Deus tinha realizado lá no meio deles, eles continuavam reclamando, continuavam muitas vezes incrédulos com aquilo que Deus ainda podia fazer. E nós vemos que no nosso tempo,
isso ainda acontece. Muitas vezes isso ainda acontece. Nós caminhamos com Deus, passamos por tantas coisas nas nossas vidas, passamos por momentos, às vezes, em que nós até achamos que não vai dar, e no final Deus vem com uma resposta, com uma solução. Deus vem com a nuvem dele, Deus vem com a coluna de fogo sobre as nossas vidas, Deus vem trazendo provisão para cada área das nossas vidas. E muitas vezes nós continuamos falando, Deus pode. Muitas vezes colocamos o caráter de Deus em jogo. E foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Há uma promessa de Deus nas nossas vidas. Uma promessa de Deus que vai se concluir, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Mas nós, como homens, como mulheres, como seguidores de Cristo, nós precisamos nos atentar. O que parece muitas vezes é que a palavra de Deus, esse evangelho, essa palavra de poder, ela serve muito para a pessoa que está do nosso lado. Muitas vezes nós caminhamos com Cristo, está tudo bem, e nós estamos ali, levantamos as nossas mãos, adoramos, falamos tantas coisas, falamos que queremos servir a Deus, fazer a sua vontade. E quando Deus nos chama para viver essa vontade dEle, nós começamos a dizer que não é bem assim. Não, mas era só um pouquinho dessa vontade, não era a vontade por completo. E quando está tudo bem nas nossas vidas, nós começamos a fazer tantas coisas. E parece que quando nós começamos a servir a Deus, já acontece algumas coisas na nossa vida. Eu falo porque eu tenho visto nesse tempo ao qual nós temos vivido, pessoas que deveriam correr para dentro da igreja, viver a palavra de Deus, elas estão fugindo daquilo que Deus tem para elas, se matando no meio de trabalho, de tantas coisas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as coisas sim, mas nós precisamos entender que a primeira coisa é buscar o reino de Deus. Se quisermos viver a vontade dEle, se quisermos viver aquilo que Ele tem para nós. Tenho visto famílias opressas, depressivas, sabe, as coisas externas, elas são momentâneas. Elas até vão acrescentar algumas coisas na nossa vida, mas alguma coisa temporária. Nós precisamos subir alguns degraus e deixar Cristo fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. O povo, ele caminhou lá no deserto e viu Deus fazendo sinais, milagres e prodígios. E ainda assim, duvidaram dizendo, Deus pode. Quantas vezes o nosso coração se encontra dessa forma? Sabe, querido, adorar a Deus quando está tudo bem, quando as suas finanças estão em ordem, quando a sua saúde está bem, quando o seu casamento está bem, quando seus filhos estão ali ao seu redor, quando tudo está organizado, é simples e fácil. Mas e quando algo foge ao nosso controle? O que fazer? E aí tudo aquilo que a gente pregava quando o tempo estava tudo bem, parece que era uma história só, era uma ficção. Porque aquilo só servia para o meu companheiro. Aquilo não serviria para mim. E a palavra de Deus, ela serve para todos nós. E ela abrange todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos trabalhar um pouquinho esse conceito para que a gente cresça em Cristo, para que a gente chegue à estatura de varão perfeito, para que a gente tenha uma vida com excelência.
Porque muitas vezes adoramos a Deus com os nossos lábios, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias. Muitas vezes, nós, às vezes, caminhando dentro da igreja, somos mais incrédulos do que os lá de fora. As pessoas que adoram deuses de barro, às vezes eles colocam a fé deles tão em ação e tão maior do que a nossa, a qual que servimos a um Deus que tem ouvidos e nos escuta. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não está agravado e nem a sua mão está atrofiada para deixar de nos abençoar. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Deus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas nós precisamos entender que o processo de Deus na vida de cada um de nós é diferente um do outro. E nós precisamos entender esse processo e se submeter a esse processo de Deus. Deuteronômio 28 diz que a bênção sobre os que obedecem e a maldição sobre os que desobedecem. Muitas vezes nós falamos para o nosso irmão assim: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas na hora de nós obedecermos, por que se torna tão difícil? Aquele da incredulidade tomava conta daquele povo que via sinais, milagres e prodígios. Eu falo por mim, eu tenho tido muita experiência com Deus, principalmente nesse tempo. Tenho tido experiências grandiosas. Os meus olhos têm conseguido contemplar. A gente precisa parar de achar que o irmão que está com dinheiro, ele é mais abençoado do que nós. Porque o irmão tem uma casa talvez mais bonita, que isso é sinônimo de bênção. Nós precisamos entender o que é a prosperidade de Deus. Nós precisamos tirar os nossos olhos da terra. Sabe, querido, eu tenho falado com os discípulos, e toda vez que eu tenho uma oportunidade, até aqui no altar, eu tenho dito de que esse era o momento para termos resposta para a crise. Mas o problema é que muitas vezes nós temos entrado em crise. É como o Júlio falava aqui na frente. Por culpa da crise que se estabeleceu, famílias se dividindo, se dilacerando, marido nervoso, mulher nervosa. Tá, mas e aquilo que pregávamos quando não existia essa crise? Onde está? Onde fica? Desculpe, mas que raio de evangelho é esse? Será que o evangelho vale do púlpito para baixo? Será que quando chegar a minha vez de viver aquilo ali, de atravessar o Mar Vermelho, a gente acha essa história linda? Olha, eles atravessaram o Mar Vermelho com o pé sequinho. Uau, que legal. Mas e quando chega a minha vez e a sua vez de atravessar o Mar Vermelho? E aí, onde está aquela fé daquele Deus que fez tantas coisas por nós lá atrás? Trouxe tanta provisão, vida, restauração, cura. Aonde está? Será que chegou a hora de eu abandonar? Aquilo foi um conto de fadas? Na verdade, é o que nós precisamos, é amadurecer e crescer em Cristo. Muitas coisas fogem ao meu controle, mas eu sempre entendo que nada foge ao controle de Deus. Sabe, um dia eu entreguei a minha vida para Deus, eu não dou crédito nenhum para Satanás, quando algo foge ao meu controle.
eu me atento e penso que Deus está querendo tratar algo em alguma área da minha vida. Porque Satanás, ele não tem poder nem sorte mais sobre a minha vida. Aqueles que entregaram a sua vida para Deus precisam entender isso. Então nós precisamos sair de uma zona de incredulidade. Esse tempo de crise vem e deixamos que as vacas magras engolem as vacas gordas. Então quando estava lá atrás tudo bem, beleza, vamos adorar, vamos nos prostrar, eu dizimo, eu oferto, eu faço e aconteço. Mas e agora? Sabe, lá em casa eu tenho falado para minha esposa. Chegou um tempo em que Deus está com a peneira dele balançando. E Ele tem separado de fato. Porque muitas vezes o nosso Deus, mesmo dentro da igreja caminhando, o nosso Deus era o dinheiro, era o nosso carro, era a nossa casa, era tantas coisas que dividiam o nosso coração com Deus. E aí quando Deus arranca algumas coisas, a gente se entristece, não vou ao culto, não oro mais, não adoro mais. Atitude de incrédulo. Atitude de quem não teve de fato um encontro com Deus. Atitude de fato como se a cruz não tivesse te marcado ainda. E se a cruz não te marcou, querido, deixa ela te marcar agora. Chega de lutar contra isso. Eu acho bacana que Deus, ele, no decorrer da caminhada dele, ele andou com os discípulos lá, né? E tinha muita gente ali, né? Com vários tipos de personalidade. Tinha preguiçoso, rabugento, tinha aqueles mais alterados, né? Tinha incrédulo no meio, traidor, tinha tudo, né? Mas Jesus foi chamando esses para que eu e você hoje pudéssemos olhar e ver, tem solução. Sabe por quê? Aquele homem nervoso, igual Pedro que cortou a orelha do camarada lá, no dia em que foram pegar Jesus, né? Jesus falou para ele: Pedro, não aprendeu ainda, não é assim, filho. Deus tratou com a vida de Pedro. Né? Até mesmo Judas, o traidor, ele no final ele ficou desesperado porque ele viu que tinha feito uma grande besteira. E quando Deus nos chama, nós com personalidades diferentes, é para tratar isso. Sabe, às vezes a gente vê marido, né, Júlio? Lá aborrecido, gritando, falando tantas coisas com a esposa. A gente precisa entender que os dons de Cristo ele já foi derramado sobre as nossas vidas quando aceitamos a Jesus, ok? É nesses momentos que nós vamos exercitar esses dons. Ou eu estou dizendo que isso não vale nada. Ou eu estou chamando Deus de mentiroso. Estou falando que o sacrifício que Jesus fez foi em vão. Então muitas vezes nós andamos aqui na face da terra como incrédulos. Chegou um tempo em que Deus está confrontando o povo dele com a palavra da verdade, com aquilo de fato que vai fazer algo de valor, vai trazer algo de peso valoroso para a sua vida. Por que algumas famílias que são tão benditas, tão prósperas na essência da palavra, tão felizes, e outras a gente vê só vivem em desespero, só vivem mal, só vivem para baixo? Por quê? Será que Deus ama mais a família A do que a B? É preciso haver uma inclinação maior dos nossos corações por Deus, pela sua palavra, pelo que Ele tem feito.
Precisamos nos atentar para o que Ele quer fazer em nós e através de nós nesse tempo. A história de José é uma história assim, linda demais. Foi lá, os irmãos rejeitaram, nananã, aquela história toda. E no final José foi o governador do Egito. Cara, que cara fantástico. Mas por que é fantástico? Porque em nenhum momento José negou Deus e o Deus que o chamou. Você vai ver nas atitudes de José, até mesmo quando ele é colocado no palácio, lá na casa de Potifar, em que a esposa de Potifar vai lá para seduzi-lo, nem aí ele nega o Deus dele. E para onde ele vai por culpa disso? Para a prisão, para o cárcere, para o pior lugar. Ei, vai ter muitas vezes que você vai fazer a vontade de Deus e você vai para o cárcere, filho. Muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus e aos seus olhos você vai para o pior lugar. Nós precisamos entender a jornada, a caminhada que Deus quer fazer em nossas vidas. Mas quando Deus nos coloca no pior lugar para tratar algumas coisas, é porque Ele quer nos exaltar. Ele quer nos levar a alguns níveis. E nos tornar pessoas excelentes, pessoas de fato de referência. Os grandes homens de Deus, que nos deixaram grandes testemunhos hoje, é porque não abriram mão do chamado de Deus para a vida deles. E por que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? E quando eu ajo de tal forma, eu coloco o caráter de Deus em jogo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você pode colocar a palavra de qualquer pessoa em jogo. Você pode duvidar da palavra de qualquer pessoa, menos da palavra de Deus. Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Tem algumas coisas que nós passamos hoje, porque fomos nós que buscamos isso. E não é culpa de Deus. Vivemos uma vida do jeito que bem entendemos, uma jornada inteira, e depois a gente vem e acha que Deus tem que resolver tudo e não estalar de dedo e pronto, acabou. A história não é bem assim. Então jamais coloque a palavra de Deus em jogo, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode colocar a minha palavra em jogo, talvez a do pastor Rabos, mas a de Deus não. Você precisa andar sobre essa palavra. Você precisa caminhar sobre essa palavra. Porque Deus quer nos levar a alguns lugares. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. Em todas as coisas. Até mesmo nós andamos muito errado muitas vezes, e ainda assim Deus restaura e usa isso como um propósito. Então Ele tem propósito em todas as coisas. Então Israel, ele tinha visto a palavra de Deus se cumprir muitas vezes na vida deles, do povo, né? E ainda assim continuava colocando o caráter de Deus em jogo, dizendo: será que Deus pode? Será que Deus pode? Em que área da tua vida você está fazendo essa pergunta para Deus? Será que você está se perguntando: será que Deus pode restaurar o meu relacionamento? Será que Deus pode ir de encontro às minhas finanças?
Será que Deus pode me curar? Será que Deus pode me libertar de um vício? Será que Deus pode? Será que Deus pode? Eu quero te dizer que Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, querido, realizando sinais, milagres e prodígios. Ele continua lá dos altos céus, torcendo por mim e por você. Olhando para mim e para você e torcendo para que nós possamos viver os nossos melhores dias na face da terra. Tudo que Deus prometeu a mim e a você vai se cumprir. Falo com minha esposa lá em casa direto e falo sem medo. Eu não morro antes que todas as promessas de Deus para a minha vida se cumpram. Eu não parto dessa terra sem que tudo que Deus me prometeu se cumpra na minha vida. Abra sua Bíblia rapidamente aí em Romanos 4,19. Esse texto ele fortalece muito a nossa fé. Romanos 4,19 até o 21. Diz assim: 4:19 a 21. Nós vamos estar falando de Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atendeu para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o seu amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O Deus que te prometeu, Ele é poderoso para fazer, independente da tempo de crise, de dor. Ele é Deus para fazer. Sabe, eu falo sempre lá em casa com minha esposa, a gente conversando, porque quando nós duvidamos, nós colocamos o caráter de alguém em jogo, né? Se eu colocar o meu filho aqui em cima e falar para ele, pula daqui que eu vou te segurar, né? Se ele falar assim, eu não vou pular não, papai, ele está falando o quê? Ele está me dizendo que eu não consigo segurá-lo. Não, você vai sair daí e não vai me segurar, eu vou me esborrachar no chão. E com Deus é assim também. Toda vez que Deus nos chama para caminhar com Ele, e Ele nos enche com a palavra dEle, recheada de promessa, e quando nós não caminhamos, eu e você estamos duvidando de Deus e colocando o seu caráter em jogo. É assim. E nós temos grandes testemunhos, igual a esse que Abraão falou aqui. Quase 100 anos. Poderia ter falado assim, promessas passou tanto tempo. Deus já esqueceu. Deus está ocupado com tantas outras coisas. Ele não vai mais se atentar para isso ou aquilo. Querido, Deus não esquece de nada que Ele promete a mim e a você. Nada, nada, nada. Eu posso prometer alguma coisa para você em alguma hora. E eu posso me esquecer de cumprir. E aí você vai me lembrar, pastor, lembra aquela hora lá que você tinha falado comigo? Eu vou falar, me perdoa. Mas Deus não, Ele não esquece de nada. O que Ele te prometeu vai se cumprir.
Então deixe a palavra de Deus governar a sua vida de fato. Deixe essa palavra ser o alicerce da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, das suas emoções, da sua alma. Seja governado pela palavra. A hora que Deus mandar você ir, você vai. A hora que Ele mandar você pisar, você pisa. Se Ele falar para não ir, não vai. Não faça. É preciso você adentrar por essas palavras. E viver o que ela tem para você. Eu digo sempre que quando a palavra de Deus ela só faz efeito nas nossas vidas quando eu faço ela pular e começo a vivê-la. Porque senão a Bíblia só vai passar de mais um livro. Mas à medida que eu vivo essa palavra, ela vira poder de Deus nas nossas vidas. Querido, Deus quer usar a minha vida, a sua vida, como resposta para essa geração. Que tipo de legado você vai deixar para a sua geração, para os seus filhos, para a sua descendência? Netos, bisnetos, primos, sei lá. Mas que tipo de legado você tem pensado deixar para a sua geração? De alguém que fracassou na fé? Ou de alguém que viveu algo maravilhoso, extraordinário, na presença de Deus? E pode falar assim: filho, pode ir fundo, mergulha nessas águas. Será que o Evangelho de Cristo só vale para a pessoa que está do seu lado? Ou vale para você também? Muitas coisas de Deus deixam de se estabelecer nas nossas vidas por culpa da nossa incredulidade, colocando o caráter de Deus em jogo. Chegou um tempo em que Deus nos chama para um desafio. Deus tem nos desafiado a andarmos com Ele, a confiar nele, a vivermos a vida dele. Ele quer nos mostrar algumas coisas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o caminho ao Senhor é ser governado por Ele, deixar ser governado pela palavra, independente de circunstâncias, independente de pressões externas, queridos. Todos nós sofremos pressões externas. Eu tenho as minhas, pastor Ramos tem as deles, cada um de vocês tem as suas. Mas independente de qualquer coisa, não abra mão da sua fé. Não negocie aquilo que Deus tem te dado por qualquer prato de lentilha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados numa situação extrema. Ou se prostra ou adore, ou é fornalha. Vai morrer. E aí? E aí? O que eu faço? Poxa Deus, você sabe, eu sou apaixonado por você, mas poxa, fornalha é um negócio meio complicado. A fornalha não dá, né? Olha, ou você aceita essa propina aqui, ou você vai ser mandado embora agora. Puxa vida, uma fornalha na minha vida. Apesar de que eu não tenho ninguém aqui, se eu pegar essa propina, não precisa ninguém saber, o pastor não está perto de mim, meu líder, meus irmãos da igreja, não tem ninguém por perto. Sabe?
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram que eles não se prostrariam, que eles só continuariam adorando ao Deus da vida deles, ao Deus da salvação deles, querido. Nabucodonosor falou assim: joga eles lá, joga dentro da fornalha, para eles entenderem que eu não estou brincando. E eles foram jogados naquela fornalha. Eu fico pensando aqui na minha mente, aqui, eu fico vendo eles naquela fornalha muito quente, né? E daqui a pouco eles estão lá dentro, cantando um corinho de fogo, um hino de adoração, bendizendo, né? Orando, meditando na palavra de Deus, falando, oxe. E Nabucodonosor olha, aumenta porque o negócio não está dando certo. E daqui a pouco eles olham, em vez de 3 tem 4. Sabe? Todas as vezes em que nós não negamos ao Senhor, Ele entra conosco na situação. Aí você vai falar assim, querido, eu não recebo propina. Então, infelizmente, você vai me mandar embora agora. Sabe o que você pode escutar? Era esse funcionário que eu estava precisando. Você vai subir de cargo hoje. Porque você não negou. Para isso precisa ter vida com Deus. Para isso precisa caminhar com Deus. Para isso precisa ser marcado pela cruz. E Deus tem esse desafio para nós nesse tempo. Num ano de excelência, querido. Não ache que tudo ia ser simples. Tudo ia ser muito fácil. Num ano de excelência, Deus está te chamando a subir mais os degraus na fé. Deus, Ele está nos desafiando hoje a vivermos pela palavra dEle, resistir às pressões externas, e começarmos a termos experiências profundas com Ele. O salmista disse lá em Salmos 62:8: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Ou é só da boca para fora? Chegou esse tempo. Chegou o tempo de vivermos a palavra de Deus. Brincar na hora que tiver que brincar. É legal, é sadio. Ontem nós estávamos aqui numa gincana. Foi muito legal. Mas é muito mais do que isso. É viver a palavra daquele a qual tem todo o poder de reverter, mudar situações. Sabe, eu fico vendo quando Cristo nos chamou de embaixador do seu reino na face da terra. Sabe, Ele estava dizendo para mim e para você assim: me represente lá embaixo. Eu estou assinando aqui para que você me represente lá embaixo. E uma carta dessa, uma autorização dessa, só é dada por alguém que confia em você. Então Deus tem me chamado e tem te chamado nesse tempo, te desafiado a ser de fato o embaixador dele. Lá onde você estuda, lá no seu trabalho, aqui no seu ministério, dentro da sua casa, aonde você passar. Eu queria orar por alguns homens e mulheres
que estão dispostos a viver esse tempo de desafio e viver grandes experiências de cura, sinais, milagres, prodígios, restauração, salvação. Eu vou falar de novo. Eu queria orar por homens e mulheres que querem viver um tempo de cura, milagres, sinais, prodígios, salvação, libertação. Amém. Nós precisamos viver esse tempo. É tempo de experiência com Deus. É tempo de ter Deus como seu socorro bem presente. É tempo dessa palavra ser o seu alicerce. É tempo dessa palavra revolucionar a sua vida e deixar um legado para a próxima geração. Querido, de nada vai valer se essa palavra não vier de contra você e transformar a sua vida. Se essa palavra não te libertar, não te salvar, se você não caminhar com ela de fato, de nada vai valer. Deus abriu as portas e está nos chamando para uma revolução, um avivamento, um tempo ao qual nossos olhos carnais vão enxergar o favor do Rei. Chegou esse tempo. Eu queria te chamar a ficar de pé. Eu queria orar com você. Nós temos mais alguns momentos no culto hoje. Mas é preciso que eu e você venhamos vivenciar esse tempo. Jairo, Maria, Marta, a viúva de Serapta, eles viram, eles perceberam que nem mesmo a morte conseguiu impedir Jesus, conseguiu impedir os feitos do Senhor. Eu quero dizer para você, apesar de não saber em que área da sua vida algo tem te atormentado, apesar de não saber em que área da sua vida você tem sido tentado, apesar de não saber aonde você tem sido provado, eu quero dizer para você, Deus pode. Jesus um dia conversando com os discípulos falou assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E um dia ele orou e disse: para sermos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós podemos todas as coisas. Porque esse mesmo poder, essa mesma autoridade, a qual foi dada a Jesus, ela vem sobre as nossas vidas. Deus não te colocou nessa situação para ser o seu fim. Essa situação talvez que você acha que é extrema, Ele está dizendo para você, é para que você seja referência, para que você seja modelo,
para que você seja exemplo de que há um Deus em Israel. Talvez você está falando, pastor, minhas forças se esgotaram. Pois é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, somos dependentes. Quando somos fracos, nós entregamos os pontos e dizemos assim: faz, porque eu não aguento mais. Paulo entendeu isso muito bem. Paulo disse: quando eu estava forte, eu estava fraco. Mas quando eu estava fraco, aí eu estava forte. Porque esse poder se aperfeiçoava na minha vida. Eu quero orar por situações extremas nessa noite. Pessoas que têm vivido um tempo difícil, um tempo talvez de calamidade. Eu queria que você viesse ao altar enquanto o ministério estiver cantando. Eu quero orar com você. Mas venha até o altar com a convicção de que Deus pode mover céus e terra a seu favor. Sai do seu lugar enquanto o ministério canta, em nome de Jesus. Não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare. Isso, venha ao altar. Não pare. Isso, venha crendo. Não pare. Vai falando para o Senhor que você quer viver dessa palavra. Controle. Isso. Deixa Ele escutar a sua voz. Não pode desistir agora. Lembre de tudo que Vai falando para Ele aí: Pai, isso tem me afligido, isso tem tornado um peso na minha vida. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Isso. Falta pouco. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Olha Deus se movendo a seu favor, querido. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ah, Deus. Ouça o som do mar que já se abre. É para você passar, querido. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Uou! Você não pode desistir agora. Não pare, ative a sua fé. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Ei, De Deus, olha aí. nasceu pra vencer. Você é nobre, querido. Você é um nobre dos De céus. Deus, nasceu pra vencer. Creia nisso, creia em De Deus. Deus, nasceu Creia em pra Jesus. vencer. Creia na palavra. Filho de Deus, nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aí estão os teus filhos e filhas, Senhor. Olha, Pai, tantas expressões externas, tantas coisas, Pai, têm vindo sobre a vida desse povo, Pai, para tirar eles do foco, Senhor.
Tantas coisas têm tentado oprimir este povo, ó Deus, para fazer com que eles venham regredir, Senhor. Mas assim, Deus, como o Senhor fez com aqueles discípulos que caminhavam lá em Emaús, Senhor. Aqueles discípulos ao qual o Senhor entrou na vida deles, Senhor. E os seus olhos puderam ver a sua glória, Pai. Entra, Pai, na vida dos teus filhos nessa noite. Seja qual for a situação, Tu és Deus. A Ti foi dado, Jesus, todos os poderes nos céus e na terra. Toca na vida desses homens e mulheres, desses nobres dos céus, Senhor. Muda a história, Senhor. Aonde, Pai, houver uma calamidade, entre com providências, ó Deus. Aonde houver morte, o Teu poder de vida venha, Jesus. Aonde houver destruição, haja restauração. Aonde houver desespero, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha em nome de Jesus. Que aonde houver enfermidade, que haja cura. Vai, Senhor, de contra a necessidade do Teu povo nessa noite. Mostra, Senhor, mais uma vez que Tu és Deus em Israel, que Tu és Deus na vida do Teu povo, Senhor. Que os olhos deles possam enxergar os Teus feitos, Senhor. Que eles possam caminhar sobre a Tua palavra e nunca mais agir com testemunhos de incredulidade, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos Teus filhos, Senhor. Te peço, Pai, em especial nessa noite pela vida da Liz, Senhor. Toca, Pai, de uma forma diferente na vida dela, Senhor. Ela vai passar, Senhor, por mais uma intervenção cirúrgica. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Apesar, Pai, de confiarmos, Pai, na medicina, nos médicos, nós entendemos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos, que a intervenção final é sua, Deus. Opera, Senhor, sinais, milagres, maravilhas. Fortalece a vida da Angélica, sua mãe, Senhor. Sementes de fé sejam derramadas sobre a vida dela, Senhor. Que elas venham romper, Senhor, com toda a situação extrema. E que juntos, Senhor, logo possamos estar aqui para liberar gritos de louvores e de júbilos a Ti, Jesus. Abençoa a vida dela, Senhor. Que o Teu propósito se cumpra na vida dela, Senhor. Que o Teu propósito se cumpra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Preste atenção, querido. Tomé foi alguém que andou e caminhou com Jesus ali o tempo todo. Mas Tomé, ele precisava sempre ver para poder crer. Ele caminhou ali, mas ele falou, não, mas isso assim não pode ser assim. E Jesus mostrava. Até mesmo quando Jesus apareceu para os discípulos, em que os discípulos ficaram fascinados, Jesus sentiu essa incredulidade e falou, Tomé, toca aqui em mim. Tira essa raiz de incredulidade do seu coração, Tomé. Querido, não deixa a raiz de incredulidade tomar conta de você. Deus disse que você pode. E você pode. Não vem provação na nossa vida maior do que a gente possa suportar. Deus está te levantando como exemplo. Deus está te levantando como modelo. Deus está te levantando como um farol. Como alguém excelente para dar um bom testemunho dele. Amém? Eu queria fazer mais uma oração nessa noite.
Eu quero orar com algumas pessoas que entraram aqui hoje e querem confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não deixe a timidez tomar conta de você. O próprio Jesus falou assim: se você me confessar diante de Deus e dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Então é preciso você abrir a sua boca e falar assim: eu quero esse Jesus. Eu quero que Ele entre no meu caminho. Eu creio que Ele pode mudar a minha situação. Eu creio que Ele pode mudar o meu destino. Eu creio que Ele pode escrever uma nova história. E eu queria orar com você. Talvez você esteja aí atrás, mas eu queria orar com você também. Eu queria que agora você desse um sinal com sua mão assim e falasse assim: eu quero esse Jesus. Aleluia. Uou! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer essa oração comigo? Há um amado aqui, há um nobre do céu aqui. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer essa oração? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, querido. Louvado seja o Senhor. Ele quer mudar destinos, Ele quer mudar rumos, Ele quer escrever uma nova história. Mas é preciso você dar o seu passo, romper com a timidez. Aleluia. Tem mais alguém aqui que quer fazer essa oração? Mais alguém em nome de Jesus? Alguém aí atrás? Eu não vou estender mais por muito tempo. Jesus é algo muito precioso. Eu vou perguntar mais uma vez. Mais alguém quer fazer essa oração de entrega? Aleluia, glória a Deus. Louvado, pode aplaudir o Senhor, querido, é para Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isso, é dando esse passo que Deus começa a escrever uma nova história. Eu vi uma história uma vez que falava que quando a gente dava um passo na direção de Deus, Ele dava 10 a nosso favor. Então é preciso. Mais alguém para Cristo? Mais alguém para o Senhor? Mais ninguém? Eu queria chamar esses amados para ficarem bem aqui na frente. O restante pode ficar por aqui. Agora vem os 3 bem aqui na frente. Isso. Isso. Ainda há tempo. Mais alguém quer vir aqui? Fazer essa oração de confissão? Entregar seu caminho para Cristo? Amém. Deus começa a escrever uma nova história na vida de vocês. Algo extraordinário, algo excelente vai começar a acontecer na vida de vocês. Quando nós confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo assim: Espírito excelente, se apodere de mim. Que o Espírito da excelência tome conta da alma, do coração, da mente de vocês. Em nome de Jesus. Pediu o pastor Rafa, faz essa oração com eles, pastor. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, todos nós. Vamos colocar a nossa mão sobre o nosso coração. Esses 3 amados irmãos aqui, essas irmãs. E você também que está aí no seu lugar, coloque sua mão sobre o seu coração.